Boa noite, ouvintes da Rádio Cultura Online Brasil. Boa noite, ouvintes da Rádio Internacional Lusófona. No ar, mais um programa Culturas e Identidades com Loriel Rocha. O tema do nosso programa de hoje vai ser maçonaria e o significado da república. Hoje, 15 de novembro, é um feriado nacional que comemora o golpe da república, não é? Então eu quero falar aqui hoje brevemente sobre algumas características da república. De início, digo que começo dizendo que a maçonaria foi criada em 1717 com alguns objetivos. Quais são eles? Eu cito três principais: derrubar todas as monarquias do mundo, destruir a Igreja de Roma e instaurar a chamada República Maçônica Universal, que nada mais nada menos é do que o governo mundial. Os dois primeiros objetivos, portanto, derrubar as monarquias e destruir a Igreja de Roma, significa o quê? Significa que foi rompido com isso o pacto entre o chamado trono e o altar. Ora, naquela época, século XVIII, portanto, em 1717, o mundo como hoje nós conhecemos, ele estava, digamos, sustentado, respaldado exatamente na conexão que havia entre as monarquias e a Igreja de Roma. Portanto, quando a maçonaria surge e se propõe a derrubar ambos, monarquia e igreja, significa que a maçonaria tem um projeto de destruição daquilo que hoje nós vamos chamar de cultura ocidental e cristã. Evidentemente que esse projeto de destruição foi elaborado para construir alguma coisa no lugar dele, que não será, evidentemente, não terá nenhum paralelo com a herança da cultura grega, com a filosofia e com a ordem e o direito romano, com a filosofia grega e com a moral cristã. Porque o que caracteriza o Ocidente? Exatamente essas três pilastras: a herança da filosofia grega, a ordem e o direito romano e a moral cristã. E qual era o modelo de Europa que nós tínhamos naquela época? Aquilo que nós chamamos de Europa, ou de cultura ocidental e cristã, emergiu do modelo originário com Carlos Magno, do modelo de Europa que o Império Carolíngio coloca, e num segundo momento que juntou-se com o modelo de Europa que as chamadas guerras peninsulares, portanto, que Portugal e Espanha empreenderam contra os mouros. Então, quando se fala em cultura ocidental e cristã, a primeira coisa é preciso definir o que é essa cultura, qual era o modelo que existia, né? Esse modelo é isso, quer dizer, ele estava embasado na cultura grega, na filosofia grega, na ordem e no direito romano, na moral cristã, sendo que o modelo de cultura e de política e de sociedade que existia era exatamente aquilo que era afiançado pelas monarquias e pela Igreja Romana. Portanto, quando a maçonaria se propõe a derrubar as monarquias e a destruir a Igreja de Roma, evidentemente, o que ela está implementando? Ela está implementando um novo modelo de mundo. Tá? Isso é o resultado, na verdade, do projeto. E esse novo modelo de mundo vai se chamar, tem um nome técnico. O nome técnico é República Maçônica Universal. A maçonaria, quando surge, em 1717, ela surge como uma sociedade secreta cosmopolita. É a primeira vez no mundo, né, em que existe um projeto revolucionário cosmopolita. Você poderia pensar, mas o Império Romano foi cosmopolita. Não foi não. Não foi não. O século XVIII é o século que vai criar o primeiro modelo de governo mundial, literalmente com leis nos mesmos países, modelos culturais, um léxico revolucionário, palavras de ordem, o mesmo tipo de pensamento, o mesmo tipo de sentimento, o mesmo tipo de comportamento. Nunca antes, parafraseando Lula, na história do mundo foi feita tal coisa. O projeto de governo mundial é criado pela maçonaria. Tá? É preciso que se dê nome aos bois. Portanto, depois dessa data, curiosamente, depois de 1717, emerge uma série de movimentos revolucionários.
eles explodem pelo mundo afora. E verifica-se hoje, passado 300 anos, que os objetivos, esses 3 objetivos, derrubar as monarquias, derrubar a Igreja de Roma, perverter o cristianismo e instaurar um governo mundial, todos eles foram alcançados. Todos. Tá? Portanto, a palavra república, como hoje nós conhecemos, embora alguns historiadores digam que a palavra é originária do modelo do governo do Império Romano, é verdade. A Roma tinha essa palavra república, entretanto, já é menos exato, para não dizer completamente inexato, dizer que a ideia de república que emerge a partir do século XVIII tem alguma conexão com a ideia de república do Império Romano. Não tem nenhuma. A ideia de república que emerge a partir do século XVIII com a maçonaria é exatamente a chamada República Maçônica Universal. Então essas repúblicas que vão surgir com a maçonaria, como projeto do ideário maçônico, elas são pequenas repúblicas onde dentro do modelo de governação deles, eles vão começar a implementar a ideia que norteia para criar a grande República Maçônica Universal. Então o governo mundial, o nome técnico do governo mundial é República Maçônica Universal. Portanto, todas as repúblicas, isoladamente, vão trabalhar para produzir, para concretizar a República Maçônica Mundial, Universal, tá certo? Significa que as repúblicas, enquanto países, os países republicanos serão governos de transição, tá? Onde dentro desse modelo republicano vai sendo gradativamente colocado os ideários da República Maçônica Universal. Pois bem, entendido isto, vamos passar aqui, eu quero passar aqui para um livro chamado Dicionário Histórico Biográfico da Primeira República, de 1889 a 1930, coordenado por Alzira Alves de Abreu. Muito bem. Nesse dicionário tem um verbete chamado maçonaria, tá? Que é uma coisa interessante de se verificar. O Brasil foi entregue para as mãos da maçonaria desde 1822. Portanto, há praticamente 200 anos, o Brasil é dirigido por uma facção revolucionária, né? Essa facção revolucionária foi ela que criou o Império e depois foi ela que criou a República. A República, desde todo sempre, o Império desde todo sempre foi tido como um governo de transição, um modelo de transição para a República, como foi mesmo. Então ficou ali Dom Pedro I por um tempo, depois ele foi jogado para fora, né? Depois ficou Dom Pedro II, que foi educado por maçons e também foi jogado para fora, dando o golpe da República, em 1889. Muito bem, quem mantém este modelo revolucionário dentro do Brasil é uma junta maçônica militar, tá? É uma junta maçônica militar. Portanto, esta junta maçônica militar, o Brasil já teve 7 constituições desde 1822. Cada vez que o Brasil, portanto, praticamente de 30 em 30 anos, o Brasil muda a estrutura do Estado. Isso são fases de ajustamento ou de reajustamento do projeto maçônico para ir chegando cada vez mais próximo no modelo da chamada República Maçônica Universal. Nós estamos passando para a 8ª fase. Eu já venho falando muito sobre isso em vídeos, em posts, em artigos, muito antes, inclusivamente, da eleição de Jair Bolsonaro, dessa eleição fraudada agora de 2018, onde eu falava claramente que nós estamos entrando na 6ª fase do projeto de Antônio Gramsci, né? Portanto, independentemente do sujeito que vencesse as eleições agora, não é? Em 2018, o projeto seria exatamente esse, quer dizer, o projeto de implementar a outra fase da República Maçônica Universal. E é exatamente para lá que o Brasil está sendo encaminhado, né? Então é preciso entender o seguinte: a desgraça que se abateu sobre o Brasil não foi o PT, não. O PT, evidentemente,
é um movimento de esquerda, é um partido de esquerda, e é preciso lembrar, mais uma vez repetindo, a maçonaria é de fato a mãe, o tronco, a árvore, a raiz dos movimentos socialistas e de todos os movimentos de esquerda. A maçonaria é a maçonaria que está por trás da chamada direita e da chamada esquerda, dos conceitos de direita e de esquerda que vão emergir no mundo depois do século XVIII. Essa é a razão pela qual a Igreja Católica tem mais de 20 bulas papais condenando a maçonaria e pouquíssimas bulas condenando o comunismo. Por quê? Porque a maçonaria que criou o socialismo, todas as modalidades de socialismo, ou seja, comunismo, nazismo, fascismo. É a maçonaria que criou as chamadas ditaduras da direita, os modelos neoliberais. Então a maçonaria é o tronco a partir do qual emergem todas as modalidades de socialismo, todas as modalidades de liberalismo. Tá certo? Portanto, não adianta nada, como no Brasil tem se feito, enganado a população, mais uma vez enganado a população, dizendo que vai tirar o PT e que uma vez que o PT seja extraído do poder, que o Brasil retoma o seu rumo. Mas é claro que não. Pode-se tirar o PT quantas vezes, ou a esquerda quantas vezes quiser do poder. A maçonaria é o grande esquema, não é? Então, portanto, é preciso entender qual é a estrutura teórica conceitual que move a maçonaria, tá? Para verificar o que é que está sendo feito no Brasil agora, atualmente, ou o que é que está sendo feito no Brasil desde 1822, de um modo faseado. Tá? Muito pelo contrário, o governo que assumiu agora, do senhor Jair Bolsonaro, segundo declaração do próprio ex-presidente do PSL, ao jornal O Globo, em outubro, Gustavo Bibiani, ele disse que o governo que assumiu é uma junta militar, e é mesmo, militar maçônica. Portanto, ao contrário do que se possa pensar, a situação do Brasil não tem nem um pouco, nenhuma equivalência com a situação americana. O governo de Donald Trump nos Estados Unidos, de fato, está combatendo o projeto globalista. Não é o caso do Brasil. O Brasil não só não está combatendo, bem como o projeto globalista maçônico-militar assumiu o controle do país pela oitava vez. Pela oitava vez. Para reajustar o projeto. Então, ao contrário, repito, do que se possa pensar, a situação piorou sensivelmente. Veja, a comunidade europeia, aquilo que hoje nós chamamos de comunidade europeia, ela só pôde entrar nas fases de desgraça que entrou exatamente porque depois da maçonaria produzir duas grandes guerras mundiais, para ter a deixa para formar o governo mundial, o que nós temos como resultado desse negócio? Nós temos como resultado desse negócio uma sequência de crimes e de leis absolutamente terríficas que são colocadas na Europa. A Europa foi completamente comprada e instaurou-se ali um governo mundial dirigido por Bruxelas, onde a população europeia não tem a menor ideia do que se passa. Evidentemente, é algo mais ou menos semelhante ao que será feito no Brasil. Vai ser injetado uma quantidade monumental de dinheiro. As empresas brasileiras serão vendidas sem uma única consultoria internacional. Isso é que é curioso, não é? O projeto do senhor Jair Bolsonaro está falando em vender todas as estatais brasileiras. Entretanto, esse governo eleito não fala em nenhum momento em chamar, pelo menos, consultorias internacionais para fazer auditoria nas contas públicas. Quer dizer, o Brasil vai ser vendido, entregue para os poderes internacionais, vai vender tudo o que for preciso, entregando literalmente o Brasil para o esquema internacional, aqui quase que de uma forma definitiva, se eles conseguirem implementar de fato o que eles estão falando que vão implementar. Portanto, nem o PT, nem a esquerda brasileira, nem o Fernando Henrique Cardoso ousou fazer o que esse governo
essa junta maçônica militar do governo do Messias da direita está propondo. A situação brasileira é gravíssima, gravíssima. Mas vamos aqui entender, portanto, que o Brasil, ao contrário do que se possa pensar, não se livrou da esquerda, não. Porque a mãe da esquerda é a maçonaria. Não há como falar em combater um governo mundial entregando o país na mão da maçonaria. Aqui de uma forma direta, porque a maçonaria manobra, essa junta maçônica militar manobra o governo brasileiro desde 1822. Ora eles assumem o governo diretamente, ora eles ficam por trás. Tá certo? Agora eles assumiram diretamente, novamente, de uma forma diferente, como foi em 1964. As pessoas têm o hábito de falar que o regime militar brasileiro alçou o Brasil a grandes patamares. Claro que alçou. Alçou mesmo. O Brasil cresceu a 8, 9, 7, 8, 9% ao ano. A que custo? Ao custo de fazer uma sequência de empréstimos internacionais, de fazer um processo de endividamento absurdo da dívida externa brasileira. O governo militar brasileiro criou mais estatais do que o governo do PT, né? E o governo militar brasileiro, quando entregou o governo brasileiro para as mãos dos civis, entregou junto uma bomba econômica que explodiu no colo do José Sarney e de todos os governos civis que vieram depois, exatamente pela irresponsabilidade administrativa que a junta maçônica militar fez dentro do Brasil. Né? Esta é a realidade dos fatos. Portanto, quando o Brasil sai da mão dos militares para a mão dos civis, em 1985, o Brasil está literalmente quebrado. Aquela ilusão de que o Brasil crescia, fomentado pelo Estado. Fomentado pelo Estado, com o Estado se endividando internacionalmente. E depois, o resultado que se tem hoje, pelo menos para o senso comum da população brasileira, é que os governos civis é que lançaram o Brasil numa crise sem precedentes. Não, a crise foi herdada. A crise financeira foi herdada. E mais, como eu já falei em outro programa, houve a inclusão de cláusulas de Nelson Jobim na Constituição Federal de 88, onde Nelson Jobim inseriu cláusulas para levar o Brasil, por volta de uns 30 anos seguintes, depois da Constituição, a um colapso institucional, econômico e financeiro, que foi exatamente o que aconteceu. Portanto, esse período de transição entre o governo militar e o governo civil foram feitas coisas absolutamente escabrosas. Tem um grande projeto, uma grande maquinação de quebrar o Brasil, que foi o que aconteceu. Uma vez que o Brasil tivesse sido quebrado, evidentemente, todos os argumentos seriam possíveis e factíveis para entregá-lo para a banca internacional, que é exatamente o cenário que está desenhado atualmente. Eu tenho absoluta consciência de que o que eu estou falando é difícil de ser alcançado. E parece, as pessoas, como não alcançam, como não têm conhecimento histórico dos processos brasileiros, não é? Histórico, eu estou falando de história, não estou falando de política, não. Do que acontece nos bastidores e com fartíssima documentação, elas têm uma ideia absolutamente ilusória e aliciante, benéfica, não só do regime militar, bem como dessa junção maléfica entre a maçonaria e os militares. E, sobretudo, uma coisa são as Forças Armadas atuando como força militar. Ela é impecável. Outra coisa são as Forças Armadas atuando dentro da política brasileira. É um desastre. A desgraça que se abateu sobre o Brasil é exatamente por conta dessa facção militar que atua como poder moderador, não é a primeira vez que eu falo sobre isso, que atua como poder moderador no Brasil, né, juntamente com a maçonaria. Então a desgraça do Brasil tem pai e tem mãe, e é preciso que se dê nome aos bois. O Jânio Quadros, quando foi tirado do poder, ele falou que quem o retirou do poder foram as forças terríveis. Elas não são forças ocultas, não. A maçonaria não é uma força oculta. Ela é uma força muito aparente, todo mundo sabe onde ela está,
quem são os indivíduos que mandam nela, dentro do Brasil, né? Portanto, de oculto elas não têm nada, elas são terríveis. E são elas, evidentemente, que dão as cartas no Brasil desde 1822. E quem entregou o Brasil para a maçonaria? Foi precisamente o senhor José Bonifácio, juntamente com o príncipe regente Dom Pedro I, o imperador Dom Pedro I, que entregou o Brasil para as mãos de um movimento revolucionário de cariz internacional. Então, desde 1822, é essa facção, juntamente com parte das Forças Armadas, evidentemente, que dirige a nação, né, atuando politicamente. Esse é o ponto. Uma outra coisa que as pessoas desconhecem em relação à maçonaria, a maçonaria não é uma organização que atua diretamente na política. A política é um efeito colateral da atuação maçônica. A maçonaria é fundamentalmente uma atuação financeira e econômica. Financeira. Tá? Portanto, a atuação dela dentro da política é um mero detalhe dentro do processo. Tá? É preciso entender claramente como é que se estrutura essa dita sociedade secreta. Bem, então vamos aqui entrar no livro de Alzira Abreu, no verbete maçonaria. Ela coloca que as associações criadas no final do século XIX e início do século XX, associações maçônicas, em contextos e locais muito diferentes, foram baseadas num conjunto de símbolos e de ritos e num ideário geral de caráter universalista e humanista, que defendiam uma ideia de progresso e de aperfeiçoamento gradual da humanidade. É preciso entender o que isso significa. Então, essas instituições eram reservadas ou secretas, né? Elas praticavam a ajuda mútua e a filantropia. Filantropia é o oposto da ideia de caridade cristã. Tá? Todas elas tinham tendências políticas e tendências econômicas, tendências bancárias, tendências financeiras antagônicas. Então faz parte da maçonaria ter diferentes versões, como faz parte da esquerda. Tá? São modus operandi. Ela divide para dominar. Então essas organizações, essas associações organizaram-se a partir de hierarquias próprias, estabeleceram vínculos, enfrentaram conflitos entre si, isolaram-se, perseguiam-se mutuamente, etc. E elas subsistiram de uma forma bastante contundente até o fim da Primeira República. Depois da Primeira República, teoricamente, elas vão desaparecer do cenário público. Né? Essa é uma visão absolutamente equivocada. Mas o que vai acontecer? A forma maçônica contemporânea, ela surge na Inglaterra no século XVIII, em 1717. E ela vai se expandir rapidamente por vários países, porque ela tem um caráter cosmopolita. Já havia indícios de que haviam maçons no Brasil, nascidos no Brasil e iniciados na Europa no século XVIII. Há fortes, mais do que indícios, há provas da existência de atividades maçônicas regulares no Brasil no século XVIII. E porque se alega que somente a partir do século XIX a maçonaria entrou no Brasil. Mentira. Já há provas de atividades maçônicas regulares desde o século XVIII, e a partir de 1801, no Rio de Janeiro, segundo o próprio testemunho do José Bonifácio, que se tornaria o primeiro grão-mestre do Grande Oriente do Brasil em junho de 1822, ocasião em que essa golpe de Estado esse que foi articulado e promovido pela maçonaria. Portanto, a independência, segundo os próprios autores maçons, é um projeto da maçonaria. Tá? Nesse período, havia, por exemplo, uma quantidade de padres maçons, de militares maçons, de funcionários da coroa portuguesa de terceiro escalão maçons. Ao longo do século XIX, a maçonaria foi marcante para a criação dos chamados novos espaços de sociabilidade. Sociabilidade é um termo técnico, tá? Sociabilidade é um termo que não tem nenhuma relação com social, com sociedade. Então, esse termo é um termo técnico e ele é um termo que está sendo muito utilizado atualmente nas novas leituras historiográficas que dizem respeito à maçonaria. Eu não vou entrar nisso aqui agora. Então, a maçonaria foi
muito marcante para a criação desses novos espaços de sociabilidade e para a ampliação das práticas do que hoje nós chamamos cidadania no Brasil. Os seus membros mantinham apoio ou faziam oposição aos governos imperiais, né? Primeiro as monarquias, depois ao governo imperial. E eles se posicionavam pró ou contra a abolição da escravatura e a forma republicana de governo. Você tem maçons que são monarquistas, você tem maçons que são republicanos, você tem maçons que são ditadores, você tem maçons que são os esquerdistas. Essa sociedade secreta, ela toca em todas as bandas, tá? Ela tem matrizes e matizes para todos os gostos, exatamente igual à esquerda, porque a esquerda é derivada precisamente da maçonaria, tá certo? A esquerda e as chamadas ditaduras de direita. Ora, foram exatamente os dirigentes maçons no período imperial, que tem nomes como Luiz Alves de Lima e Silva, o chamado, conhecido como Duque de Caxias, Paulino Soares de Souza, que é conhecido como Visconde de Uruguai, além de republicanos como Saldanha Marinho e de abolicionistas como José do Patrocínio. Esses homens são maçons. O conflito entre a Igreja Católica e a maçonaria e o Império, portanto, do século XIX, atingiu proporções intensas com a chamada questão religiosa na década de 1870. Basta ver como o Império brasileiro lidou com a Igreja Católica para perceber que o Império brasileiro era anticatólico. Anticatólico. O Império brasileiro era completamente maçônico e Dom Pedro II praticamente extermina a Igreja Católica no Brasil. Dom Pedro II era um inimigo figadal da Igreja Católica. Então é preciso voltar e estudar a chamada questão religiosa na década de 1870, que foi uma questão dramática entre a Igreja Católica, a maçonaria e o Império, que levou a um confronto brutal entre a coroa e a Igreja, cujas repercussões entrou no período republicano. Ora, em 1888, o grão-mestre do Grande Oriente do Brasil era João Alfredo de Oliveira. Quem era esse homem? Esse cara era o chefe do gabinete ministerial que decretou a Lei Áurea. Então, a maior parte dos maçons eram pessoas pouco conhecidas, que viviam em capitais ou em cidades do interior das províncias, eram advogados, comerciantes, militares, funcionários. Tem vários trabalhos hoje ligados à maçonaria, que inclusivamente fizeram já um cômputo, né, do número de profissões e de profissionais que compunham os quadros da maçonaria. Isso tudo hoje está absolutamente documentado, tá? Bem, as maçonarias estruturam sim lojas. As lojas são, digamos, as unidades de base da maçonaria. E reunidas, elas formavam um grande oriente, né? Uma grande loja ou um supremo conselho. E a depender dos ritos escolhidos e do perfil de atuação, se ele fosse simbólico ou filosófico, né? Então os membros dessas lojas formavam uma hierarquia fechada aos olhos do exterior, portanto ao público leigo, não iniciado, mas ao mesmo tempo uma hierarquia vertical, porque internamente essa hierarquia ascendia a partir de graus, e é a partir dessa hierarquia vertical que a maçonaria se conecta de modo cosmopolita. Os graus básicos eram aprendiz, companheiro e mestre. Cada loja tem a sua própria hierarquia, na qual o posto de venerável era o mais alto cargo. Cada agrupamento maior, por exemplo, como um Grande Oriente, também tem postos hierarquizados, sendo superior ao grão-mestre das lojas. Portanto, isso é como se fosse uma estrutura semelhante àquela boneca russa, né? As mamuscas, ou as babuscas, né? Onde você tem um círculo dentro de um círculo, dentro de um círculo, dentro de um círculo. É preciso não se enganar, porque essa estrutura dupla, de hierarquia dupla, uma de fachada para o exterior e uma de fachada vertical interna, né, é essa estrutura dupla que vai fazendo as conexões de modo nacional e internacional. Ora,
Entre os 12 presidentes da Primeira República, 8 foram maçons. Cito especificamente Deodoro da Fonseca, Prudente Moraes, Campos Salles, Rodrigo Alves, Nilo Peçanha, Hermes da Fonseca, Venceslau Braz e Washington Luiz. Floriano Peixoto é maçom, né? É o segundo presidente do Brasil. Existe uma polêmica entre os maçons no que diz respeito ao Floriano Peixoto. Deodoro da Fonseca e Nilo Peçanha, por exemplo, chegaram ao posto de grão-mestre do Grande Oriente do Brasil. O primeiro ministério do governo provisório brasileiro, todo ele era composto de maçons. Os nomes deles: Rui Barbosa era o ministro da Fazenda, Quintino Bocaiúva era o ministro dos Transportes, Demétrio Ribeiro era o ministro da Agricultura, Aristides Lobo era o ministro do Interior, Benjamin Constant era o ministro da Guerra, Campos Salles era o ministro da Justiça, Eduardo van der Lock era o ministro da Marinha. Todos maçons. Tá? Bem, Rui Barbosa, que era o ministro da Fazenda, foi o sujeito responsável por cometer um dos maiores crimes contra os africanos, os escravos, porque Rui Barbosa foi precisamente o sujeito que mandou incendiar toda a documentação relativa ao período da coroa e do império que dizia respeito à presença africana no Brasil. Isso tão só porque ele estava mancomunado com os escravocratas latifundiários brasileiros e para não pagar indenizações para os escravos, Rui Barbosa simplesmente mandou incendiar toda a documentação. Portanto, se hoje nos falta, nós temos uma lacuna documental, né, em relação ao período da escravidão no Brasil, isso deve-se a um maçom, Rui Barbosa, que mandou literalmente botar fogo nos documentos. Tá? Muito bem. Uma outra coisa que o maçom Rui Barbosa fez. O maçom Rui Barbosa foi o sujeito que exatamente conferiu para as Forças Armadas o papel de poder moderador das Forças Armadas, né? Papel de poder moderador esse, onde as Forças Armadas, sob a pena de Rui Barbosa naquele momento, portanto, dá o estatuto para as Forças Armadas atuarem politicamente, tutorando o governo brasileiro. Significa dizer o seguinte: a maçonaria, internamente, sempre como tem lojas e variantes e visões completamente distintas, né, ideologias aparentemente distintas, que norteiam cada grande loja e cada agrupamento, então é natural, é muito natural, como acontece na esquerda, que elas defendam bandeiras aparentemente distintas. Rui Barbosa, como maçom, sabia disso, portanto sabia que era uma questão de tempo em que as oligarquias maçônicas, mafiosas, financistas começariam a brigar entre si. Uma vez que elas começassem a brigar entre si, corria-se o risco desta briga deitar a República abaixo. Não é? Então, Rui Barbosa, pensando nisso, pegou o poder moderador, que foi o poder ditatorial criado no Império por José Bonifácio e Dom Pedro I, portanto pela maçonaria, colocado na visão sobre a coroa do imperador. Rui Barbosa transferiu o poder moderador, que era do imperador, para as Forças Armadas. Portanto, desde 1889, as Forças Armadas brasileiras têm um papel duplo. Elas atuam como força militar, não é? E elas atuam como força política, certo? Atuam como força política. Eu já fiz programas de rádio sobre isso, mostrando inclusivamente os períodos em que a chamada militarização da política brasileira acontece de uma forma mais evidente. Isso significa que
o poder que dirige o Brasil é uma junta maçônica militar. Vamos entender este militarismo como aquela parcela das Forças Armadas, né, que desempenham um papel de partido político. Aliás, há inclusivamente estudos sérios de ciência política no Brasil que apontam isso claramente. Quer dizer, o papel moderador que as Forças Armadas exercem. Inclusivamente, eu pessoalmente tenho áudios de militares que admitem literalmente que o regime militar, que as Forças Armadas exercem esse papel político de poder moderador. Quem colocou os militares neste papel foi precisamente o maçom Rui Barbosa. Depois que ele fez isso e que decretou, que deu um golpe, que ajudou a dar o segundo golpe da República e que depois o imperador, ele mostra-se arrependido não só de ter apoiado a maçonaria, a República, bem como de ter colocado os militares como papel moderador. Acontece que Inês é morta, o mal já está feito. Portanto, ao contrário do que se propugna, o grande problema do Brasil não é o PT, não. É exatamente a mãe do mal. É essa junta maçônica militar que manda e desmanda de modo mafioso no Brasil desde 1822, fazendo de conta que não manda. Né? Bem, ora, portanto, graças a Rui Barbosa, que nós teremos, todas as vezes em que acontece um problema dentro da política, onde a República corre o risco de cair, existe uma interferência direta do poder moderador militar, porque uma das funções desse poder moderador é precisamente salvar a República dela mesma. O que está acontecendo agora com o governo eleito do senhor Jair Bolsonaro é precisamente esse projeto. Ao invés da República cair, porque o grande problema do Brasil é a República, não é? A República tem que cair para que o Brasil seja reconstruído. Na verdade, o que aconteceu agora com a eleição dessa junta maçônica militar não é a queda da República, muito pelo contrário, é a salvaguarda da República. A República será refeita pela 8ª vez, pela junta maçônica militar. Bem, então, é a maçonaria que tem o projeto de derrubar o trono e o altar. É por conta da derrubada, do projeto da derrubada do trono e do altar, que os estados laicos são implementados no século XVIII. Né? Então, a implementação de um estado laico, portanto separado da Igreja Católica, é implementada. Ela é efetivada, ela já acontece na Constituição de 1824 e ela é definitivamente efetivada pela Constituição de 1891. E isso era uma antiga reivindicação maçônica, portanto a criação de um Estado laico. A presença de maçons foi absolutamente expressiva nos cargos executivos estaduais, que não ficou só na esfera federal não, hein? O exemplo mais nítido, por exemplo, é o de São Paulo, onde dos 17 governadores da Primeira República, 13 foram maçons. O número de membros da maçonaria nos poderes executivo e legislativo mostrou-se igualmente significativo no país durante todo o período, nas esferas federal, municipal e estadual. Tá? A chamada denominação República Maçônica no Brasil é, portanto, não só cabível, bem como absolutamente constatável, na medida em que a maçonaria fez parte dessas autoridades. Evidentemente que a maçonaria não atua diretamente, né? Não é a organização que está lá assumindo o cargo. Agora, são os indivíduos da maçonaria, curiosamente, que assumem todos os cargos mais importantes da República desde 1822. Né? Isso é a mesma coisa quando o PT foi pego de calças curtas, ou o PMDB, ou todos esses sujeitos, eles falam, não, todos os caras que foram pegos pela Lava Jato pertencem aos partidos políticos, mas os partidos políticos não têm nada a ver com a roubalheira. Mas é evidente que tem. A roubalheira está inerente ao partido político. Então, esse argumento de dizer
que a maçonaria não atua diretamente dentro do governo, embora se constate, se comprove e se prove que os principais dirigentes do Brasil, na esfera federal, estadual e municipal, desde 1822 até os dias atuais, todos têm ligação com a maçonaria. Como é que essa organização, que essa sociedade secreta, não está ligada ao projeto do ideário maçônico? É evidente que está, não é? Então essas lideranças políticas, as lideranças culturais, os juristas, etc., os intelectuais, enfim, toda essa gente que está ligado à maçonaria, eles representam ideias, o ideário e os projetos da República Maçônica Universal. É uma gente que tem muito prestígio e é uma gente que representa setores expressivos da sociedade, né? A década final do século XIX e as décadas iniciais do século XX foram marcadas por uma expansão da atividade maçônica brasileira, uma expansão brutal, e de lá para cá só ampliou. E essa expansão, que se explica tanto pelo processo de federalização das entidades, com a abertura de novas lojas pelo país, quanto pela atração dos benefícios da proximidade entre a ordem maçônica e o Estado Nacional. Portanto, existe uma conexão direta entre a maçonaria e o Estado brasileiro. É difícil contabilizar a presença exata da instituição na sociedade, por conta da escassez dos arquivos organizados, porque a maçonaria não abre os seus arquivos, tá? Além disso, teve o surgimento de fusões, divisões, encerramentos de diversas lojas, etc. Tal, brigas entre lojas. Ainda assim, para a gente ter uma ideia, registram-se 244 lojas maçônicas entre 1886 e 1890, 280 lojas maçônicas entre 1891 e 1895, 497 lojas maçônicas entre 1896 e 1900, 615 lojas maçônicas entre 1901 e 1905, 553 lojas maçônicas em 1917. Portanto, a inconveniência da presença de maçons, não é? No Estado brasileiro não pode ser negada. Ora, em determinados contextos, como por exemplo na campanha presidencial de 1921, os maçons envolveram-se diretamente no embate político. Muitas vezes, muitas lojas engajaram-se diretamente na propaganda em favor, por exemplo, do maçom Nilo Peçanha. Porque o outro candidato que concorria junto com o Nilo Peçanha, que era o Arthur Bernardes, que foi o vencedor, o Arthur Bernardes era um indivíduo que era um opositor figadal ao Nilo Peçanha, né? Sabe-se que Arthur Bernardes não simpatizava de nenhum modo com a maçonaria e que, na contramão das políticas laicizantes da República, o Bernardes vai buscar uma sustentação na política de aproximação com a Igreja Católica. Então foi feita uma expressiva realização maçônica. Por exemplo, uma outra grande atuação foi a criação de escolas. Havia uma exigência da maçonaria para criar escolas maçônicas. Muito pouca gente sabe desse assunto, né? Inicialmente, o governo, o Grande Oriente Brasileiro, exigiu a obrigatoriedade do ensino básico para todos os filhos de indivíduos maçons. Em seguida, a maçonaria passou a apoiar a implantação de colégios e cursos. Para a gente ter uma ideia do alcance da maçonaria, em 1922, tinham 132 escolas maçônicas espalhadas pelo Brasil. Eles atendiam por volta de 7.030 alunos, bem como 22 bibliotecas eram mantidas pela instituição e eram abertas a qualquer pessoa interessada. A escolaridade promovida pela maçonaria vai se inserir numa múltipla perspectiva de ajuda mútua, filantropia, aperfeiçoamento gradual da condição humana, através das luzes do saber, etc, etc, etc. Todo esse discurso embolado e que as pessoas acham que é uma coisa muito boa e que norteia até hoje os ideários maçônicos, não é? Então, nessa perspectiva, vai se entender, por exemplo, a campanha movida por entidades maçônicas contra o presidente de Minas Gerais,
naquela altura, que era o Antônio Carlos Ribeiro de Andrade, de 1926 a 1930, quando o Antônio Carlos permitiu o ensino católico nas escolas públicas mineiras. Então, esse ato do governo de Minas Gerais, um ato estadual, foi considerado um desrespeito à Constituição Federal e contrário à liberdade da consciência dos brasileiros. Portanto, aqui nós temos um breve pitaco de como foi a atuação da maçonaria, a atuação espúria, essa junção que existe entre a maçonaria e o Estado brasileiro, né? Portanto, essa comemoração da República Brasileira, não há nada a comemorar nessa data de 15 de novembro, absolutamente nada, né? O Brasil, muito pelo contrário, só terá futuro quando esta República Maçônica for destruída. Até lá, o Brasil continuará engolfado dentro desse projeto revolucionário que explodiu no mundo inteiro desde 1822. Projeto esse que tem por finalidade precípua criar um governo mundial e destruir o mundo como ele existe para criar o mundo que a maçonaria acha que tem que ser criado. Sob a perspectiva desses revolucionários satânicos, o mundo tem um erro de origem. Deus errou quando criou o mundo. A maçonaria propõe-se a corrigir o erro de Deus. E para corrigir o erro de Deus, a maçonaria precisa destruir o projeto da criação divina, né? Quando a gente fala em destruir, é destruir mesmo. Ela vai deitar abaixo, ela vai perseguir, ela vai exterminar, ela vai matar se preciso for. Então, para criar a nova ordem mundial, o governo mundial, é preciso, ipsis literis, literalmente, matar o mundo como ele existe. Bem, o projeto, repito, tem 300 anos, foi muito bem sucedido. Todas as monarquias foram depostas. As monarquias que assumiram a Europa depois da Segunda Guerra Mundial são todas elas monarquias maçônicas. São monarquias fake, completamente compromissadas com o governo mundial, né? Então eles derrubaram as monarquias, eles conspurcaram a Igreja Católica e eles implementaram um governo mundial. O Brasil está metido até a alma nesse projeto. O povo brasileiro está sendo enganado, foi enganado pela 8ª vez por essa junta satânica que dirige o Brasil desde 1822. Já é tempo de nós começarmos a raciocinar. Não faz o menor sentido falar em derrubar a esquerda mantendo a maçonaria intacta. Vamos ficando por aqui e fiquem em seguida com a nossa programação. Até a semana que vem.